filme deles, que Foi? é Uma Escola Atrapalhada. É, Uma Escola Atrapalhada. Que Eu o, gostava. Você gostou Eu desse? gostava. Os Eu Trapalhões assistia são, quando eu chegava da escola. os Trapalhões eram quase o figurante desse filme, né? O É. Supla e a Angélica eram as estrelas principais, era o último filme, foi o último filme do Puta, acho que até o Zacarias. Sérgio Malandro tava, não tava nesse daí? Mano, Não, era muita gente famosa. tinha. Era bem legal. Esse foi o último filme do Zacarias. Ah, Depois certo. disso, o Zacarias morreu. Ele aparece muito magro já no filme e tal. É, o Zacarias morreu em que ano? Morreu em 90. 90, caralho. Ah. Então o filme. E o filme acho que de 90. Então teve o lançamento e o Zacarias morreu. Eu não sei se você acompanhou, tem acompanhado também podcast. Você viu o Dedé, acho que foi no. Não sei se foi no Inteligência Limitada, foi no Ele Flow. ele tá indo E bastante. foi esses dias. Que aí eu. Acho que foi o Vilela que perguntou da morte do Zacarias. Que aí ele, a gente foi lá, ele tava debilitado, ele se trancou na casa dele, a gente não conseguia falar com ele. E aí um dia eles foram lá, ele chamou um amigo, que aí o Zacarias atendeu e eles conseguiram entrar e ver o Zacarias, que ele falou que tava muito magro, tava totalmente debilitado. É isso. Qual foi a causa da morte dele, que o pessoal não divulga? Você sabe que toda vez que eu falo dos Trapalhões e tal, se eu falo do Renato, se eu falo do Mussum ou do Dedé, não tem tanto hater. Quando eu falo do Zacarias, cara, o que me xingam. Por quê? Normal. Porque assim, Ele é sabe? muito amado, né? Não, mas sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas não aceitam o fato deles ter sido bissexual, entendeu? Então, quando você fala isso, os caras, você tá destruindo a reputação. Qual que é o problema do cara ser gay, ser Mas bissexual? hoje em dia que tá tudo muito mais Exato. tranquilo, né? Então, o Acontece- que as pessoas começam a me xingar quando eu falo do Zacarias? Assim, e tem que entender que eu sou o meio. Uhum. Eu não tô acusando, não tô fazendo nada. O que eu fiz foi ouvir as pessoas que trabalharam com os caras e as pessoas me contaram. Já havia, na época, uma desconfiança em relação ao Zacarias. Por conta as pessoas associam muito o personagem da pessoa. E o Uhum. Zacarias era um tipo mais sutil, afeminado e tal. Falava mais fininho. Mas isso era o papel. Ok. Só que acontece o seguinte, nos anos... Final dos anos 80 para 90, teve a epidemia da AIDS. Renato Russo, Cazuza, Muita gente. Fred Mercury, Magic Johnson. vários caras ou morreram ou pegaram e ficou aquela coisa de a AIDS ser uma doença de gay, de homossexual, Uhum. né? O que não é. É uma pessoa, hoje qualquer um pode pegar. E o Zacarias morreu nessa época, nos anos 90. E o que acontece? Hoje, muitos artistas eles assumem e tem até esse incentivo da pessoa se assumir hétero, homossexual, bissexual, várias, acho que a Ludmilla, a Anitta, esse Rick pessoal, Martin. todo mundo fala, ou quase todo mundo. Naquela época havia uma repressão grande, principalmente ninguém no meio falava. artístico. Muito poucos artistas falavam. E o Zacarias, ele trabalhava com público infantil. Uhum. Então você imagina o choque. Naquele período, que era um período que assim, tinha muito preconceito, tinha essa questão da AIDS, tinha uma série de coisas que o cara não podia. E o Zacarias sempre foi um cara muito, dos quatro, o mais introspectivo. Ele não gostava muito de sair, ele é espírita. O Dedé falou que ele dos quatro é o único que era ator mesmo, formado de verdade. Legal. Muitas pessoas tinham um problema, ele abriu na região ali de Anil, do lado de Jacarepaguá, um centro espírita. Então ele curava as pessoas, ele tinha uma coisa assim, né? E o que acontece é o seguinte, o que a gente descobriu nessa pesquisa? Que o Zacarias, ele foi casado com a Selma Lopes. A Selma Lopes, ela faz a Marge Simpson, é a dubladora da Marge Simpson. Pô, que da Ela hora. tem 90 anos, a Selma Lopes. Ainda faz? Faz. Que bom, hein, mano? A gente conversou com ela no estúdio dela lá em Copacabana. Uhum. Conversamos. E ela falou numa boa. Falou, ó, até quando ele foi casado comigo, depois que ele foi casado comigo, eu já não posso falar mais nada. Então ela já deu Ele foi casado com aquela cantora de fossa, Valesca. Só que depois disso, o Zacarias se encantou por outras pessoas, inclusive. Descobriu a sexualidade. Entendeu? Então, Ok. assim. E as pessoas que a gente entrevistou,
as pessoas falaram abertamente, falaram, o Zacarias tinha uma relação homossexual e a Globo quis pagar o tratamento para ele nos Estados Unidos, que naquela época era o que tinha de mais avançado. Só que o Zacarias, Tratamento pra AIDS? Uhum. naquela época era o que tinha, assim, não tem cura, mas assim, Aham. o que... É o mesmo que o Cazuza tentou fazer, né? Exatamente, o Cazuza foi para os Estados Unidos. Sim. O Magic Johnson tá vivo até hoje. Ele tem soro positivo. Que eles pensavam naquela coisa de transfusão de sangue, Sim. tinha uma série de coisas. E ele falou, não, eu quero fazer aqui o meu tratamento alternativo. Sim. Então ele ficou recolhido em casa, Espiritual, talvez. com ervas, ele quis fazer Sim. uma coisa que era da filosofia dele, ok. Ele não quis nem tomar remédio. E aí ele, e a AIDS, assim, principalmente naquele período, o cara pegava, era sentença de morte, né? Hoje você E tem muito comprimidos e rápido tal. Então, naquela época pegou, você vê que nesse filme, Uma Escola Atrapalhada, ele tá muito magro, né? A peruca dele tá quase balançando assim na cabeça, né? E ele sempre foi dos 4 mais cheinho, assim, né? O Mussum também era, mas ele era assim. E aí ele morreu muito rápido, né? E aí ficou essa suspeita na época. Morreu de AIDS, morreu do quê? A alegação oficial é que ele tinha feito um regime e aí pegou uma pneumonia e tal e não resistiu. Mas a Selma Lopes tem a certidão de óbito, fala que é câncer, né? Mas os caras que trabalharam com ele falam que foi AIDS, né? Então, Até porque ele ficou trancado na casa dele lá por meses. Não era por causa de um regime ou por causa de uma pneumonia que ele ia fazer isso. Eu acho que, sei lá. é muito Não sei se tava difícil, com vergonha, né? ele também era meio... E o que acontece, assim, essa reservado, blindagem, né? Então, É. assim, como era um cara e causou muita comoção a morte dele, né? Porque a Globo até fez acho que teve um filme no dia para homenagear o Zacarias. Eles parou a logo da Globo assim, fez tipo 1 minuto de silêncio, sabe? Ficou talvez 1 minuto com a tela parada a Globo em homenagem ao Zacarias. Então você imagina, naquela época, se falasse, o Zacarias morreu de AIDS, o negócio ia ser, você entendeu? Então, é isso. E as pessoas até hoje têm essa questão, ficam com raiva. Você tá... como que é? O cara não tá vivo aqui para se defender Sim. e tal. Mas assim, quando você é jornalista, historiador, então se eu for falar do descobrimento do Brasil, eu não posso falar porque o Pedro Álvares Cabral não veio aqui para Pra se dar a versão defender. dele, você entendeu? Assim, o cara é uma pessoa pública. Então, você está conversando, e eu tive esse cuidado de entrevistar as pessoas que trabalharam diretamente com eles. Então, não é achismo. O cara falou, não, era isso, tal, a gente trabalhou junto, ele tinha uma vida discreta, os 3 sabiam disso, entendeu? Tanto é que quando ele ficou na casa dele, o cara que ele namorava ficou cuidando dele, entendeu? Então é isso, porque a entrevista que o Dedé falou, ele falou que só uma única pessoa, que era um amigo dele, Não era um amigo. que era o único que poderia entrar e sair da casa dele. Só que já tinha uns 2 meses que eles não tinham notícias. Aí o Dedé chamou o Didi, e aí eles foram lá na casa dele, e aí esse cara foi, abriu a porta pra eles e tal, eles viram que ele tava muito magro, aí eles pegaram ele e levaram ele pro hospital, porque ele não queria ir pro hospital. Não deixa de ser uma forma, até hoje, de preconceito, né? De você querer evitar que Exato. o fato... O preconceito é nesses caras que ficam a galera mais xingando, antiga, entendeu? né? De Acho falar, que não, ainda não sei tem o esse quê. ranço de... Qual que é o problema? Entendeu? Hoje em dia, o Entendeu? Fred Mercury, fizeram filme pra ele ano passado, é o tamanho do cara. Isso Renato não Russo, diminui Cazuza, nada a obra do cara, o Também legado acho. do cara. Foi um gênio, entendeu?